Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais uma aula da disciplina de Mecânica dos Solos, do curso técnico em edificações da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, em Serra Talhada, Pernambuco. E aí, durante essa aula, a gente vai falar sobre preparação de amostras para ensaios de caracterização física dos solos. Na ementa de vocês, pessoal, o próximo assunto é justamente ensaios de caracterização física dos solos. Mas, antes de falar desses ensaios, a gente precisa conversar sobre a preparação da amostra, porque vocês vão ver agora ao longo da aula a importância de você preparar essa amostra de forma adequada, certo? Então, eu vou ler esses tópicos com vocês e ao longo da leitura a gente vai comentando, certo? Primeiro aí, a preparação de amostras para a realização de ensaios de caracterização física dos solos é de extrema importância. No caso, na nossa disciplina e para os nossos fins, a gente vai estar analisando só as características físicas do solo, não a composição nem química ou mineralógica, certo? Essa preparação é de extrema importância, porque a partir desses ensaios a gente consegue identificar diversas propriedades do solo, que são importantes, né, quando a gente pensa em construir ou utilizar esse solo como material de empréstimo para aterro, ou construir em um terreno que a gente tenha, ou ainda estiver falando em obras de taludes, barragens e etc, né, e afins, tá? As amostras obtidas a partir do serviço de amostragem do solo possibilitam a realização dos estudos mais detalhados do comportamento, tensão, deformação dos solos, né? Que é muito importante a gente saber a resistência do solo, o quanto esse solo vai ceder e etc, certo? E possibilitam um dimensionamento mais racional das obras de engenharia. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai executar uma determinada obra e a gente não tem os dados do solo, né, daquela região, ou assim, especificamente, né, do local daquela obra, o que acontece? A gente costuma pegar os parâmetros, né, dos solos da região. Só que esses parâmetros nem sempre vão representar a realidade da nossa obra. E aí, o que vai acontecer? Eu posso estar superestimando minhas estruturas, ou ainda eu posso ter imprevistos durante a execução da obra, como encontrar a camada rochosa, ou ainda camada de solo mole. Se eu não realizar a prospecção do solo, por exemplo, nível d'água em uma altura que não é favorável à minha construção e etc. Então, é muito importante que a gente faça, sim, esses ensaios e também faça a investigação do subsolo antes de construir. A confiabilidade dos parâmetros geotécnicos obtidos nos ensaios de laboratório vão depender diretamente da qualidade da amostra do solo, né? Por quê? Não adianta a gente também pegar essa amostra de solo de qualquer forma e realizar os ensaios, porque quando eu pego essa amostra de solo de qualquer maneira, eu posso não estar pegando uma amostra representativa, e aí não vai refletir adequadamente as características do solo que eu tenho, né, para utilização. Vai acabar mascarando as propriedades do meu solo. Então, é muito importante, né, para garantir a confiabilidade dos resultados, que a gente coleta essa amostra de forma adequada. E aí, essa preparação vai ser justamente a etapa que vai anteceder a realização dos ensaios de caracterização. E aí eu coloquei para vocês que esse processo ele consiste em secar, destorroar, quartear, pesar e peneirar. Vocês vão ver na norma, né, se vocês tiverem interesse de acessar, e eu também vou comentar esse tópico da norma, que esses ensaios eles podem ser realizados, né, essa preparação da amostra, ela pode ser realizada com secagem prévia, né, ou sem secagem prévia. Então, não necessariamente essa etapa de secar sempre vai estar como uma etapa de preparação das amostras, certo? Vai depender do tipo que eu vou adotar. Destorroar, quartear, pesar e peneirar sempre vai estar, só que pesar e peneirar vai depender do tipo de ensaio que eu vou realizar, porque cada tipo de ensaio vai requerer uma quantidade específica de solo e também vai requerer que ele passe por uma determinada malha da peneira. Então, aí, essas duas partes específicas, a gente vai conversar melhor quando a gente for falar de cada tipo de ensaio separadamente, certo?
E aí, no final dessas operações, qual é o objetivo? Que você obtenha uma quantidade suficiente, né, de solo para realizar os ensaios, que essa amostra seja homogênea e que ela represente, de fato, né, o solo que você vai analisar. Que você não esteja aí omitindo nenhuma característica do solo. No Brasil, a gente tem duas referências normativas quando se fala de preparação de amostra de solo, né? A primeira é essa DNERME, certo? De A041 lá de 94. O título é Solos, preparação de amostras para ensaios de caracterização. Essa norma ela é mais voltada para parte de construção de pavimentos rodoviários. E aí, na nossa aula, a gente vai utilizar essa outra, que é a ANBR 6457. Amostras de solo, preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização, certo? Mas também, se vocês tiverem interesse de ler o texto dessa outra norma, também sempre é bom, né? Para enriquecer os conhecimentos de vocês. Nesse âmbito, pessoal, das amostras, elas podem ser classificadas em 4 tipos, né? Elas podem ser amostras deformadas, elas podem ser amostras indeformadas, amostras representativas e não representativas, né? Primeiro, falando aí das amostras indeformadas. Elas vão ser amostras coletadas, né, representativas e vão preservar ao máximo as características do solo em questão. Então, vai se tomar uma série de cuidados para que o solo não perca suas características durante o transporte entre o local que você retirou essa amostra e o laboratório onde vai ser realizado esses ensaios. Elas são obtidas com o uso de amostradores especiais e também necessitam de atenção no manuseio e transporte, né, como eu falei, e vão preservar o peso específico e umidade natural do solo, né? Devido justamente a essas características desse tipo de amostra, geralmente esse tipo de amostragem tem um custo mais elevado. E aí também possibilita ensaios mecânicos de resistência do solo, como o CBR, certo? Que é um ensaio que costuma ser feito também para pavimentos rodoviários. Quanto a essa preservação do peso específico, se vocês estiverem lembrados de quando a gente estudou índices físicos, vocês também devem lembrar que peso específico vai ser a relação entre o peso e o volume do solo, né? No caso da amostra indeformada, esse peso específico ele vai ser preservado, certo? Quando você vai utilizar a amostra indeformada, o que é que vai acontecer? Geralmente, essa amostra de solo ela vai solta, né? Então, ela perde as características de compactação da amostra original e o volume é maior, o que tende a tornar o peso específico menor, certo? Mas vamos para frente. Então, amostras representativas ou almongadas. Nesse caso dessas amostras, elas são amostras deformadas, certo? E aí, no processo de extração, vão ser mantidos os constituintes minerais do solo, entretanto, a estrutura vai ser alterada, justamente porque essa amostra vai ser deformada. Esse tipo de amostra é indicado para que a gente realize ensaios de caracterização física dos solos. E também temos as amostras não representativas, né? Que vão ser aquelas que, quando a gente está lá no processo de extração, vai ocorrer uma troca ou perda de constituintes minerais e modificações na estrutura do solo, né? E aí, esse tipo de amostra não é interessante para os ensaios de laboratório. E se inclui entre elas as amostras lavadas obtidas durante a execução de sondagem a percussão por circulação de água, que é um processo que a gente vai ver mais à frente na nossa disciplina, certo? Bom, a preparação da amostra a ser tomada deverá obedecer às diretrizes da NBR 6457. E aí, segundo essa norma, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a gente vai analisar se essa amostra ela vai ser com secagem prévia ou sem secagem prévia. Se for com secagem prévia, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que deixar a amostra secar até que ela atinja a umidade higroscópica. Então, geralmente, a gente vai pegar essa amostra deformada. No meu caso, né, o que eu fazia? Eu coloquei essa amostra sobre uma lona, certo? E aí, durante o período de tempo, eu ia lá e revolvia a amostra para que ela pudesse secar de forma uniforme, certo? É importante também que, se você for fazer
pegar essa amostra sem secagem prévia, assim que o solo chegar no laboratório, você dá um jeito de realizar o ensaio de umidade, tá bom? Bom, depois desse procedimento, você vai destorrar o solo. O que é destorrar o solo? É como se você fosse separar, né? O solo vem com todos os grãos bem juntinhos. O que não significa que é um grão só, que você tem que quebrar, né? Às vezes está um sobre o outro, até pelas características de compacidade do solo. E aí você tem que separar eles e homogeneizar a amostra. Nesse procedimento, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar os grãos e acabar descaracterizando a tua amostra, certo? E também evitar a perda excessiva de umidade. Esse destorramento, ele é feito com esse equipamento aí. Essa cuia de porcelana é o almofariz, né? E aqui a mão de grau, que também pode ser o pistilo, né? Aí o que você vai fazer? Vai colocar uma quantidade de solo aqui para destorrar. Essa quantidade vai depender do tamanho desse almofariz, né? E aí você vai fazer movimentos circulares, né? Suaves, destorrando o grão, com muito cuidado para não quebrar. Depois que você fez isso, você vai para a parte do quarteamento, que é, dentre aquela amostra que você retirou, você vai retirar de fato a amostra representativa para o teu ensaio. Esse quarteamento ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com o auxílio do repartidor de amostras, né? Ou pelo quarteamento manual. E aí só o que está dizendo aí que é o objetivo, reduzir a quantidade de material até que você consiga obter a amostra representativa em quantidade suficiente para que você realize todos os ensaios requeridos. Então, por exemplo, se eu vou realizar ensaio de granulometria, liquidez e plasticidade, então eu tenho que me basear na quantidade de amostra para esses 3 ensaios, certo? E assim sucessivamente. Então, o primeiro tá aí, ó. Esse é o repartidor de amostra. O que acontece, pessoal? Ele tem vários diâmetros. A utilização de um diâmetro ou outro, uma abertura ou outra, vai depender da granulometria do solo. E aí, teoricamente, como você não realizou ainda a composição granulométrica, né, o ensaio de granulometria, então vai muito mais de uma análise tátil e visual, mais ou menos para você saber o tamanho das partículas. Aí você vai pegar, jogar aqui, né, essa sua amostra que você obteve lá do teu destorramento, e aqui tem 2 compartimentos. E aí você vai dividir essa amostra em 2. Uma dessas partes você descarta e fica com a outra e repete o procedimento, certo? Até que você obtenha a quantidade que você quer lá para o seu ensaio. E o quarteamento manual, como é? Você vai estar lá com sua amostra, né, de solo, você vai dividir ela em 4 partes, pegar 2 partes diagonais, juntar e separar as outras 2. Essas outras 2 que você separou, você vai descartar e vai continuar com as outras 2, né? Aí, com essas outras 2 que sobraram, você vai fazer o procedimento novamente, né? Vai repartir em 4, vai tirar 2, e aí você vai fazer isso até que você obtenha a quantidade necessária para realizar os ensaios que você quer, certo? E aí, com isso, você já tem sua amostra preparada para realizar os ensaios de caracterização física dos solos. Eu vou estar disponibilizando para vocês links de alguns vídeos do YouTube que eu gosto muito, que falam sobre o quarteamento das amostras. E aí, na próxima aula, a gente vai conversar sobre o ensaio de granulometria, tá bom, pessoal? Até mais!